Ministro Dias Toffoli foi capa da revista Cruzoé, com a famosa manchete, amigo do meu pai. Censurada. Isso, censurada, que envolvia a família Odebrecht. Ele pode julgar temas do Odebrecht? Não. E por que julga? Porque isso aqui não é Estado democrático de direito. Então tá bom. Nas ditaduras vale tudo. Que temos mais notícia boa, só que não. Segundo o levantamento feito pela Folha, as decisões do ministro Tofodídio, também conhecido como Dias Toffoli, do STF, que anularam atos judiciais ou arquivaram ações sobre alvos da Operação Lava Jato, que Deus a tenha, tratam de processos cujos pedidos iniciais de ressarcimento e danos ultrapassam 17 bilhões de reais. Dá para passar um final de semana, né? Como diria o Barroso. Esses valores foram solicitados nas denúncias apresentadas pelo Ministério Público, mas em eventuais sentenças condenatórias nem sempre eram aplicados pelos magistrados. Até outubro, Tofodídio havia anulado ou trancado ações relacionadas a quase 70 réus na operação. Em outros quase 70 casos, o ministro determinou que as provas da delação da Odebrecht usadas nos processos eram imprestáveis, assim como ele, na qualidade de ministro, que não tem notável saber, né, que a Constituição exige, se você não tem notável saber, é imprestável, então ele julgou a prova como ele se olhando para o espelho e falando, será que eu posso ser ministro do STF? Sem notável saber é imprestável para a Constituição. Então está meio que familiarizado, né? Então esse fato abre o caminho para que a nulidade dos processos em outras instâncias fosse possível. E é isso. E o Brasil preocupado, né, Geisiane? Com as joias do Bolsonaro, as joias que o Bolsonaro podia receber como presente, porque não há lei que proíba, joias que no máximo ali dariam o quê? Quanto? 1,6 milhão de reais, né? O máximo convertido em reais. Agora aqui, né? 17 bilhões, 70 bilhões, quanto é que é? Né? 17 bilhões de reais. 17 bilhões, tá? Dinheiro de pinga. Dinheiro de pinga, né? É, exatamente. O meu ponto, Pavinato, é exatamente esse, né? Porque, assim, é evidente que isso vai abrir precedente para que outros casos sejam anulados e o grande debate dentro do meio jurídico é se as delações e tal, aqueles acordos de leniência e de delações que haviam sido firmados anteriormente, se eles continuarão a valer, até que ponto, até que dia isso continuará a valer. Por enquanto, não há alteração nisso, mas é evidente que abre precedente para que isso seja discutido. O que me chamou a atenção foram duas coisas. Primeiro é a justificativa do Toffoli. O Toffoli falou o seguinte, que olha, eu só estou seguindo aquilo que a segunda turma já tinha decidido antes mesmo de eu chegar, porque ele chega para substituir o Lewandowski, né? E aí ele passa a ser relator. Então, assim, olha, eu só estou fazendo o que já estavam fazendo aí. Então, assim, a justificativa dele é maravilhosa. Eu só estou tocando esse barco. O barco já estava na água, já estava indo para uma determinada direção. Eu cheguei aqui, me colocaram como relator e eu só estou dando andamento ao processo. Realmente um argumento bastante jurídico, assim, bem encorpado, um arcabouço, arcabouço teórico jurídico realmente de dar inveja. E o segundo ponto que me chama a atenção é justamente o caso da multa. Veja, eu estava lendo a reportagem, por exemplo, em uma denúncia contra o Lula, o Paulo Okamoto e o Antônio Palocci, quem não lembra do Antônio Palocci, que era o nosso ministro da Fazenda. Tinha a linha presa, Palocci. Isso, exatamente. A Força Tarefa solicitou 12 milhões de reais como multas. Desse montante, apenas 4 milhões eram bloqueios de bens e tal, ou seja, 4 milhões de bloqueios de bens dessas pessoas envolvidas. Então, eles tinham que restituir os cofres públicos com 12 milhões. Quando a gente olha para o caso da Starlink, do Elon Musk, a multa no total que foi paga foi de 28,6 milhões. Lembram que o Moraes estabeleceu uma multa e aí quando o X foi pagar... Não, primeiro bloquearam os bens, né, o patrimônio da Starlink, que não tinha nada a ver com o X. Depois desse momento, quando o X foi finalmente pagar a multa, falaram, opa, pera lá, a multa aumentou. E no final das contas, a multa foi de 28,6 milhões de reais para o Elon Musk, né, ali pagar aos cofres públicos. Esse dinheiro vai para a União, não é? Ele fica num limbo.
Mas ele vai para a União. Tem alguma coisa jurídica que vai não. Esse vai direto para a União, não é, Pavinato? Eu não sei, porque não tinha nem como aplicar essa multa. Então, tem sei esse lá, tem pode isso. ir para qualquer lugar. Pode ir para qualquer lugar, exato. Pode Vai virar pro cofre do tio Patinhas, não sei. Mas ninguém sabe direito. Porque não Pois tem é. base jurídica, Mas sei lá, para mandar para qualquer a lugar. minha pergunta final é o seguinte: quem foi que causou mais danos à pátria? Um empresário que defende a liberdade de expressão dos brasileiros ou o Antônio Palocci, Paulo Okamoto e o Lula dentro de um dos maiores esquemas de corrupção já vistos na história da ciência política? Nenhum é outro. Quem causa mais dano à democracia é Alexandre de Moraes. Boa. Ô, Pavi, eu tenho uma dúvida jurídica aqui. Se o ministro Dias Toffoli foi capa da revista Cruzoé, com a famosa manchete, amigo do meu pai. Censurada. Que envolvia, isso, Censurada. censurada, que Uma envolvia da a primeira. família Odebrecht. Ele pode julgar temas do Odebrecht? Não. E por que julga? Porque isso aqui não é um Estado democrático de direito. então tá bom. Nas ditaduras vale tudo. Tá respondido? Tá? Isso é a única coisa que explica. Eu posso também tirar uma explicação do CAD-MDMC, o Centro Estatístico Aplicado do Centro do meu... de onde o ministro tira o valor das multas também, mas não convém. Tem as multas também ao morador de rua e tal. O pessoal do 8 de janeiro que também são na casa dos milhões, Na vale casa lembrar. E são valores completamente absurdos, assim. Então, esse caso, na verdade, só demonstra mais uma vez... A gente está cansado, né? Todo dia a gente demonstra mais uma vez como não existe justiça nesse país. Só para municiar o Tomé, se utilizar o raciocínio, Sua Excelência, o ministro Barroso, que 170 bilhões... Sua Excelência. Minha não. Sua. Mas que 170 bilhões dá para viver um final de semana, 17 bilhões... Então, se eu tiver certo nos cálculos, dá para você gastar em 5 horas e 20 minutos. Nossa fazendo aquilo que ele quiser. Ô, maravilha. Você sabe Até que o Brad Pitt eu contratava com isso. A reflexão que me vem à cabeça é o que é legal e o que é moral nesse país. Nós tivemos as decisões da 13ª Vara de Curitiba anuladas no meio da Covid-19, com uma canetada. Ou seja, tudo que nós vimos, tudo que aconteceu, todo mundo que foi preso, todas as delações premiadas, elas passaram a perder o seu valor. Ou seja, como se elas não tivessem existido. Volta tudo para estaca zero em uma canetada. Não só da 13ª Vara de Curitiba, do TRF4, dos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, e tudo voltou para trás. E eles acham que a população não enxerga tudo isso. Eles acham que cada um de nós aqui não tem intelecto para compreender o que aconteceu com o Brasil. E agora, eles estão anulando o ressarcimento dos danos que foram causados por conta de todas aquelas barbaridades do propinoduto que nós vimos todos os dias na Rede Globo. Nós não podemos esquecer, o Brasil não pode perder a memória do que nós vimos. Seu Lula, Dona Dilma, Renan Calheiros, quem mais? Me ajudem com os nomes. Muitos. Marcelo Odebrecht. Todos eles foram lá, colocaram suas delações, tá tudo gravado. E agora tudo acaba. E eu não tinha dúvida que eles iam querer que esse dinheiro não fosse ressarcido. Sabe por quê? Porque eles estão colocando um pano em cima de tudo isso com as suas decisões, mesmo que balizadas na nossa Constituição. Mas aí entra, o que serve a legalidade se não há moralidade? Como que nós podemos hoje estar vendo as mesmas pessoas que assaltaram o Brasil e que nós sabemos, porque elas foram delatadas, foram criminalizadas e foram presas, muitas delas, voltando a ter direitos políticos, voltando a ocuparem as mesmas cadeiras. E ao mesmo tempo nós temos um presidente que perdeu os seus direitos políticos por conta de uma reunião com embaixadores. Que país que nós estamos vivendo? E nós temos agora, no meu ponto de vista, que nas próximas eleições elegemos pessoas que estão alinhadas com as pautas de segurança pública, a pauta de mudança na Constituição, porque só colocando um Senado com pessoas que tenham a vontade, eu digo aqui, a vontade de mudar o Brasil, é que nós vamos conseguir tomar as verdadeiras decisões em favor da nação. Se não for dessa forma, nós vamos ficar aqui discutindo democracia a vida toda, o que é certo, o que é errado, e o que é legal e o que é moral. E me parece que a legalidade nesse país, mesmo que de desacordo com os anseios da sociedade, ela está acima da moralidade. Bom, legal nesse país, hoje em dia, legal é só pagode na Coab, numa área astral. Porque você veja outra coisa, você não consegue montar um lé com um cré nesse jogo todo. Agora, veja, por exemplo, o 8 de janeiro. Porque essa questão do 8 de janeiro, eu sempre repito e friso o seguinte, antes de falar qualquer coisa. Eu não estou fazendo juízo de culpa ou de inocência de nenhum dos réus. Nenhum.
E gosto até de dizer, eu gosto até de pressupor que são todos culpados, ultra culpados, perversos. Só para poder dizer o seguinte, mesmo culpados, como eles não tiveram direito ao devido processo legal, como a investigação foi nula, viciada, cheia de nulidades e ilegalidades, ninguém, absolutamente ninguém deveria estar respondendo por isso. Mas não é o caso. Parece que nulidades, tecnicidades processuais aqui só se aplica a quem tem, né, tempo. Quem tem tempo de contratar um bom escritório, quem tem tempo de tomar um cafecito, quem tem tempo, né, de bater uma esfera, né? Quem tem cachê simbólico. Quem tem cachê simbólico, exatamente. Quem sabe gastar 170 bilhões, né, no final de semana, né? Coisa para a gente fina, meu amor. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.